Leonardo, a gente, de forma tradicional, como em qualquer podcast, começa sempre aquele momento documentário, sabe? Só os acima de 30 anos, acho que de 20 e poucos anos ainda lembra do Globo Repórter, onde vive, o que come, onde dorme. Um pouquinho da história aqui é o Leonardo Gomes aqui para a nossa audiência. Bom, eu vou começar falando sobre como é que eu cheguei, né, nessa área das finanças pessoais, sendo policial militar. Eu tenho hoje 27 anos completos de carreira como oficial. Entrei na Academia de Polícia Militar em 98 e trabalhei em várias unidades aí pelo Rio de Janeiro. E atualmente, já pensando no meu final de carreira e transição, né, quando eu parar, eu comecei a me dedicar mais à questão das finanças pessoais. E lá, por volta de 2008, tem bastante tempo, eu era bastante endividado mesmo. Eu mal sabia quanto eu ganhava por mês, não sabia quantos boletos eu tinha para pagar, quantos carnês eu tinha para pagar. E eu estava endividado, precisando de dinheiro, né? E policial honesto, ser humano honesto, que se diz uma pessoa de bem, precisa de mais de uma renda, né? Mais de uma fonte de renda. E eu fui buscar, na época, o marketing multinível. E na palestra que eu fui assistir, o palestrante fez uma apresentação sobre finanças pessoais, educação financeira. E tudo foi muito novo naquele dia, né? Eu fiquei atento, anotei tudo que ele falava. Ao final, ele indicou alguns livros que são assim, a literatura básica aí das finanças pessoais, como Pai Rico, Pai Pobre, Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, Segredos da Mente Milionária. E eu tive contato com esses livros e comecei a me organizar financeiramente naquela época, né, por volta de 2009 já. E eu me recordo que mais ou menos em 2010 eu comecei a trabalhar lá na formação de soldados da Polícia Militar, o Cefap. Quem conhece o Rio de Janeiro fica em Sulacap. E tínhamos muitos tempos vagos, né? Por causa dessa rotina do Rio de Janeiro, às vezes faltava um instrutor. Imagina, o instrutor basicamente é um policial militar. E aí o batalhão dele tinha um problema qualquer, ele precisava faltar tempo vago. E eu me voluntariei para fazer palestra de finanças pessoais. E aí eu entrava em sala com cerca de 100 recrutas, e eu me recordo que durante alguns meses, semanalmente eu fazia uma palestra de finanças pessoais, e no final eu sempre tinha uma fila de pessoas querendo mais um pouco, né? O pessoal gostou da palestra e queria perguntar algo que não tinha resolvido. Por exemplo, eu tenho 3 empréstimos, não sei como é que eu faço para quitar isso, como é que eu faço para sair da dívida do cartão de crédito, como é que eu faço... E aí eu ficava por mais alguns minutos batendo um papo com esse pessoal, com esses recrutas, e tentava dar um direcionamento, né? Como ele se livrar dos juros compostos negativos, né? Que é o empréstimo consignado, cartão de crédito, enfim. E desse tempo de 2010 até mais ou menos a pandemia... Opa! Pensei que você tinha caído. Não, só te deixei tela cheia. 2012, mais ou menos, até a pandemia, eu fiquei um tempo suspenso, né? Eu só não estava trabalhando como palestrante, mas eu ajudava pessoas, né? Geralmente colegas de trabalho. Então, todas as unidades onde eu passei, sempre tinha um colega que sentava na mesa do lado, ou dentro da sessão que eu estava chefiando, que estava com uma situação financeira difícil, ou até estava superavitário, mas estava com dinheiro na poupança. E eu falava assim, pô, teu dinheiro está na poupança? E aí eu salvava essa pessoa, né? Eu já salvei muita gente da poupança. Então, se você está assistindo, você tem dinheiro na poupança, você está cometendo um erro gravíssimo. Poupança não é considerado investimento. Você pode estar até perdendo para a inflação. A inflação está alta hoje, né? E aí, eu fui nessa dinâmica durante vários anos, até que na pandemia, me recordo de estar com um tempo mais ocioso, né? Porque a gente não podia sair na rua. E eu comecei a aprender a investir na Bolsa de Valores, que até aquele momento eu não sabia, nunca tinha
me mobilizado para entender como isso funcionava. Eu investia em CDB, em LCI, debêntures e esses produtos financeiros mais básicos. Aí eu comecei a assistir uns vídeos na internet, no YouTube, comprei alguns cursos, né, de algumas pessoas das redes e comecei a engatinhar, a comprar umas ações, os fundos imobiliários e me posicionei. E aí eu comecei a ensinar algumas pessoas conhecidas, né, como é que fazia, colega de trabalho, de repente um colega, um vizinho. E, cara, as pessoas me deram feedback positivo, que estavam conseguindo aprender com os meus videozinhos pelo smartphone, né? Gravando a tela do celular, ensinando a pessoa a fazer investimentos. E aí eu fui encorajado a publicar o primeiro conteúdo lá no TikTok, né? Na rede social de vídeos curtos. E eu tinha uma conta onde eu só publicava conteúdo de polícia. E a conta devia ter lá uns 9, 10 mil seguidores. E eu comecei a publicar coisa de finanças, inclusive no LinkedIn também. Eu publicava coisa de polícia e só levava marretada, né? O pessoal que Imagino. só que ama a polícia, né? Só fazia comentários toscos, chula. E aí eu falei assim, pô, esse assunto é da minha importância, mas não é o que eu amo, né? Trocar mensagens, conversas com pessoas, né? Vou fazer algo que realmente eu tenha paixão. E eu sempre fui apaixonado pelas finanças pessoais. E aí engatinhei, comecei a produzir uns conteúdos também no LinkedIn. E teve um momento que um vídeo meu viralizou. Chegou a alguns milhões de visualizações. Aí começou a crescer, né, aquela base de seguidores. E aí o que eu fiz? Eu apaguei todos os vídeos que eu tinha anteriores, que falavam de polícia, e mudei meu perfil para investimentos. Só que aconteceu, eu buguei digamos assim, lá o algoritmo da rede. E aí, como eu apaguei vários vídeos, minha conta ela simplesmente parou de entregar. E os vídeos não tinham visualizações. De milhões de visualizações, caiu para zero. Caramba. E aí eu comecei uma conta do zero, comecei a publicar todos os dias. Alguns vídeos antigos estavam prontos, eu publicava 2, 3 por dia, até que um viralizou. Chegou a 3 milhões de visualizações. E aí esse vídeo, assim, me deu lá uns 20 e poucos mil seguidores. E aí eu comecei a receber, por causa desse vídeo, pessoas querendo aprender a investir, querendo aprender sobre finanças pessoais. E eu tive que formatar uma mentoria, né? Eu tive que aprender a entregar um trabalho para essas pessoas que precisavam aprender. E aí eu fui para a internet, né, aprender a fazer a mentoria, me qualificar. Fiz um curso lá no Grupo Primo, né? Conhece lá o Thiago Nigro, Bruno Perini, são duas pessoas expoentes aí na área dos investimentos. Fui fazer um curso lá na Top Invest, que é uma empresa do grupo deles, né? E tive como professor o Kleber Stanf, né? Depois eu vou marcar ele aí, professor, um baita professor, economista, e me ensinou muita coisa. Foram 3 meses, mais ou menos, de curso. E a despeito do conhecimento técnico que eu aprendi lá sobre investimentos, que o curso era de consultor de investimentos, né? E, cara, fiz um networking, eu conheci pessoas maravilhosas. E eu conheci, pela primeira vez, pessoas que viviam de dividendos, né? Pessoas que já estavam investindo há muitos anos e já viviam das rendas, né, geradas pelos investimentos. E a partir dali eu comecei a trabalhar mais de forma profissional, né? Comecei a produzir um conteúdo mais técnico. E aí, através desse curso, eu conheci pessoas que trabalhavam como planejadores financeiros, que é o que eu faço hoje. E eu me identifiquei mais com essa carreira porque eu sempre pensei que investimento não é simplesmente ter retorno. E você vê que foi o chamado desse podcast, né? É a pessoa que quer sempre ganhar mais no investimento. Mas não é a forma correta de investir. E eu tinha essa consciência, só que eu pensava assim, pô, como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? E aí nasceu o PIC,
Primeiro, investimento consciente. É criar essa consciência dos meus alunos de que antes de aprender a investir, eles tinham que fazer o trabalho de casa, né? Construir ali um planejamento financeiro, começar a ter uma base para então ter investimentos. Então, por exemplo, chega a pessoa para mim e fala assim, Léo, o que você acha de investir em Bitcoin? Eu falo, olha, é legal, mas você tem dívida? Ah, eu tenho, mas é só um carro parcelado, tem um telefone parcelado, um tênis que eu comprei está parcelado, o que mais? E a pessoa vai falar, tem tipo umas 20 dívidas, né? E você tem reserva de emergência? O que é isso? A pessoa não sabe o que é reserva de emergência. Então, ela tem dívida, não tem reserva de emergência, e ela está querendo investir em Bitcoin. Então, assim, eu tenho que criar essa consciência na pessoa, né? De que, olha, primeiro vamos fazer o dever de casa. Se você está endividado, a primeira coisa é sanar esse problema. Você tem que ter as suas contas todas... Que assim, Renato, dívida nem sempre é ruim. Tem um percentual ali do que você ganha que você pode colocar, por exemplo, num financiamento imobiliário, que é uma coisa positiva. Uma pessoa, por exemplo, que precisa do carro para trabalhar, né? Então o carro é um ativo, vai gerar dinheiro. Ela, de repente, fazer um consórcio ou um financiamento desse carro, positivo, né? E a época em que ela também financia é importante. Exemplo, agora, nós estamos em fevereiro de 2025, né? Quase março. Sim. Os juros bancários estão altíssimos. Então, não é um momento propício para comprar nada parcelado, nada financiado. A menos que, por exemplo, eu tenha o valor à vista para pagar e eu parcele no cartão em 12 vezes sem juros. Aí eu pego esse dinheiro. Vamos supor lá, meu notebook, que eu estou fazendo esse podcast aqui, R$5.000, parcelado em 12 vezes de 300 e poucos reais. Os R$5.000 estão investidos no CDB, 100% no CDI, estão rendendo, estão gerando dinheiro, estão trabalhando para mim. E eu parcelei o notebook em 12 vezes. E aí eu pego um pedacinho lá dos 5.000 que estão rendendo, pago a primeira parcela, continua rendendo. Pego mais um pedacinho, paga a segunda parcela. Compreendeu? Como é que é fazer uma dívida planejada, sabe? E, por exemplo, financiamento imobiliário. É uma dívida para muito tempo. Só que eu peguei, por exemplo, meu apartamento numa época de juros baixos, que foi no meio da pandemia. Então, eu tenho um juros anual de cerca de 6,5%. Então, assim, hoje a taxa Selic está acima de 12%. Meus juros do apartamento é metade disso. Então, valeu a pena financiar naquele momento, certo? Mas isso é com planejamento financeiro. E aí, voltando lá, né? O cara quer investir no Bitcoin, mas também não tem reserva de emergência ainda. Pagou as dívidas,